Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Para quem está me ouvindo em diferentes horários, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o batismo. Mas antes de começar, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal e ative o sininho. Assista os meus vídeos até o fim. Curta e compartilhe. É muito importante. Tá certo? Para o grande trabalho missionário que o YouTube possa oferecer meus vídeos às pessoas. Eu vejo 50 visualizações, mas não tenho 50 pessoas inscritas no meu canal. Eu vejo 50 visualizações, mas não tenho 50 curtidas no canal, no vídeo. Então, por favor, gente, não custa nada. É um segundo clicar lá. Um segundo. Clicou, acabou. É só um clique. Será que é muito pedir isso? É para Deus, não é para mim, não. Tá bom? Desde já agradeço. Queridos irmãos, o que é o batismo? Como funciona o batismo? Tem idade para ser batizado? A palavra batismo vem o seu significado é imersão, é imergir, né? Ou seja, mergulhar. Então, isso já comprova e diz que o batismo tem que ser mergulhado. Quando João Batista ou os apóstolos de Cristo batizavam as pessoas, eles batizavam no rio, geralmente no Rio Jordão, e a pessoa era mergulhada, entendeu? Então, o batismo deve ser por imersão, tá certo? E qual é o seu significado? É a pessoa se arrepender, é morrer para o pecado para viver uma nova vida. Significa que tem que haver uma conversão. Essa conversão já tem que estar pronta na pessoa. A pessoa vai ter que entender o seu significado. Que ela está se comprometendo a viver uma vida direita. Que ela não quer mais ser aquela mesma pessoa do passado. Que ela quer ser uma outra pessoa. Entendeu? Não adianta a pessoa se batizar e achar que o mergulho na água vai transformar ela, não vai. A pessoa tem que compreender o significado que ela está fazendo, né? Quando você vai se batizar, você está de acordo com as leis de Deus. Você entendeu? Você está de acordo com as leis de Deus. É como, por exemplo, você vai trabalhar numa firma. Você vai entrar nessa firma, você está de acordo com as normas da firma. Ou seja, se você não adianta, então, por exemplo, que nem, por exemplo, fizeram na câmera escondida lá. O pessoal foi na entrevista de emprego, ela ia entrar na vaga de uma outra que ia mudar de cargo, mas quando chegou lá, a moça que estava ainda ocupando o cargo que ela ia ocupar, foi lá a levar um café vestida de biquíni, de lingerie. Entendeu? Então, você está disposto a trabalhar dessa maneira? Não. Então, se você não está disposto, você não tem como entrar nessa firma. Então, você tem que entender, se você está entrando nessa firma, você vai ter que trabalhar de lingerie. Essa era a doutrina daquela firma. Claro que era uma brincadeira, né? No caso lá. Mas isso é a verdade. Você entendeu? Então, você tem que entender que quando você trabalha numa firma, você tem que trabalhar de lingerie. Você tem que trabalhar com o uniforme da firma. Então, se você não está disposto a trabalhar com o uniforme, não adianta. Então, a firma tem regras que você vai ter que cumprir. Mesma coisa acontece quando você vai se batizar. Você tem leis e regras que você vai ter que cumprir ao se batizar. Então você vai ter que seguir o que é o estatuto da lei de Deus, está dizendo que é a Bíblia. Está lá os 10 mandamentos, as leis de Deus, tá certo? Então você vai ter que seguir aqueles mandamentos. Não adianta você pegar e se batizar e continuar fazendo as coisas erradas, continuar ofendendo os outros, tratando mal as pessoas, desrespeitando as pessoas. Não adianta você se batizar e você continuar não seguindo os mandamentos, não seguindo a vontade de Deus, não sendo um cristão verdadeiro, sendo um cristão apóstata. Você entendeu? Então é preciso que haja essa transformação, que você compreenda tudo isso antes de se batizar. Que você vai estar de acordo com o que Deus quer de você ao fazer o batismo. Que o batismo representa essa aliança com Deus. E quando você faz ela numa igreja, qual for essa igreja, as pessoas que estão assistindo o seu batismo são as suas testemunhas, entendeu? E elas estão sendo testemunhas que você está aceitando seguir as orientações de Deus, entendeu? Então, você precisa seguir, entendeu? Se você se batizar e não seguir, Deus vai te cobrar. E ele vai ter testemunhas para falar que você
aceitou e não cumpriu. Você entendeu? Então o batismo significa isso. Uma mudança. E tem idade para se batizar? Não, não tem idade. Mas a única exigência, né, que deve ser visto é que a pessoa compreenda isso. Se a pessoa já tem idade para compreender isso, ela pode se batizar. Tem crianças com 9, 10 anos que se batizam. Entendeu? Elas já compreendem o significado que ela está fazendo e desejam se batizar. Agora mesmo aqui na minha igreja, na sede de Mogi das Cruzes, lá no centro, na central, vai ter o batismo do filho do pastor, né? Vai ter o batismo dele, ele tem acho que 10 anos, 11 anos, acho. É uma criança. E vai se batizar. Por quê? Porque ele já conhecia a verdade, porque o pai dele já ensinou para ele a verdade, porque o pai dele guiou ele rumo à verdade. Então, ele já sabe da verdade e está decidido a seguir essa verdade. Isso é o significado do batismo. Ele é uma aliança. É uma marca? Não. É uma aliança entre você e Deus. E as testemunhas são o povo da sua igreja que viu você se batizar e os anjos de Deus que estão ali presentes assistindo ao seu batismo. Todos servem de testemunhas. Então, você está se entregando de verdade a Deus ali. Você está querendo ser, querendo ser uma outra pessoa, querendo ser uma pessoa de bem, querendo ser uma pessoa de Deus. Isso é o significado do batismo. Não é você estar querendo se batizar sem saber o que você quer. Tem gente que fala, nasce a criança, como tem a doutrina aí, né, católica, nasce a criança, já vai lá, a criança pequena e batiza, vai lá, e o padre joga água na cabeça lá e é o batizado. Não, criança que nasce não pode ser batizada, ela não sabe o significado disso, entendeu? Ela não sabe o significado disso. Entendeu? Ela não sabe nada, mas ter nascido uma criança de 1 ano não sabe nada, então ela não pode. O que a gente vai fazer? Quando a criança nasce, você leva ela na igreja e apresenta ela para Deus, ela vai ser apresentada para Deus, mas no meu batismo. Entendeu? Ela pode ser e deve ser apresentada a Deus. Quando Jesus Cristo nasceu, o que foi que os pais de Jesus Cristo fizeram, Maria e José? Levaram ele até o templo para apresentarem ele a Deus. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Nasceu nosso filho, vamos apresentar para eles na igreja que a gente frequenta. Apresentar para Deus. Tá certo? Leva ele na igreja para apresentar. Agora, nós não podemos batizar. Batizar é só ele que vai decidir pelo batismo dele quando ele já tiver conhecimento e tiver de acordo com o que ele tem que seguir. Compreende, queridos irmãos? Então, o batismo ele é um símbolo apenas. Ah, eu posso ser salvo sem o batismo? Pode, claro que pode. Porque a exigência para ser salvo é fazer o bem. Tem tantas pessoas aí, por exemplo, que não se batizaram por imersão e que estarão salvas. Por quê? Porque viveram uma vida de Deus, viveram uma vida como cristão e viveram como uma pessoa de bem. Não importa a religião que ela seguiu, não importa se ela não se batizou. Deus compreende que ela não teve, que ela, antes de partir, ela não teve acesso a essa verdade, mas ela seguiu a vida do jeito que ela sabia, que ela entendia ser o certo. Você entendeu? Então Deus vai salvar essa pessoa. Né? Que nem a mulher estava falando. O marido dela se converteu, já seguia Deus, já guardava o sábado, guardava os mandamentos, seguia tudo, frequentava a igreja, mas ele adoeceu e morreu antes de se batizar. Ele não vai ser salvo por isso? Claro que ele vai ser salvo, se ele fez tudo que era certo. Se realmente ele se converteu de verdade, não é o batismo que vai fazer a diferença. O batismo é o sinal de aliança com Deus. Então, quando você se batiza, na realidade, você está deixando em definitivo a vida de pecador. Você está publicamente perante todo aquele povo da igreja, perante todos os anjos de Deus, perante o próprio Deus, na frente a ele, você está jurando a ele fidelidade. Basicamente é isso. Na presença dele, você está jurando fidelidade. Basicamente é isso o batismo. Agora, não é uma coisa essencial para ser salvo. Claro, que quem puder se batizar é melhor. Por quê? Porque com o batismo você realmente se entrega por completo a Deus. E aí então, dali em diante, você tem mais uma coisa para te forçar a fazer o que é certo. Entendeu? Porque ali você vai ter mais uma pressão. Certo? Então, é importante o batismo. É de vital importância. Mas não é essencial para a salvação. 100%.
tem as suas exceções, tá? Agora, é claro, uma pessoa que conhece a verdade, que sabe da verdade, que sabe que precisa se batizar, que sabe que é o essencial fazer, e ela se nega a fazer, aí essa sim não será salva se não se batizar. Entendeu? Então, eu me batizei. Depois de muitos anos, eu me batizei. Minha mãe já era batizada há muito tempo em outra igreja. Entendeu? Então, desde que eu me batizei, eu procurei fazer as coisas mais certas ainda. Eu já estava guardando o sábado, mas eu ainda não estava 100%. Eu ainda comia uma carne de porco, ainda comia... Depois que eu me batizei, eu nunca mais fui um pedaço de carne de porco na boca. Depois que eu me batizei, eu mais que nunca guardei o sábado. Depois que eu me batizei, eu parei de tomar café, parei de tomar entorpecentes, parei de comer peixe de cação, que é de tubarão, que não pode. Eu mudei minha alimentação, procurando ter uma vida mais saudável. E ainda me desviei um pouco agora de saudável, preciso ter mais saudável ainda. Você entendeu? Preciso parar de comer besteiras. Entende? Então, eu tomei essa decisão. É muito importante o batismo, mas lembre-se, o mergulho na água é uma água comum. É uma água igual você mergulhar num rio, no mar, numa lagoa, no lago. Tanto que João Batista mergulhava as pessoas para batizar. No Rio Jordão. É uma água comum. O Jordão é uma água santa. Vai fazer igual os egípcios, falar, o Nilo é um deus, é divino, então é poderoso. Então o Jordão também é? Não. Não é a água do Jordão que vai purificar ninguém. Não é onde eu for batizado. Eu posso batizar onde eu quiser. Se eu quiser me batizar, por exemplo, no mar, eu vou lá e o pastor vai comigo e me batiza no mar, não tem problema. Quer fazer na piscina? Vai na piscina, num tanque, vai no tanque. Não importa onde, uma caixa d'água, pode ser numa caixa d'água, não importa. O importante é a minha decisão. O importante é, não, eu estar me entregando a Deus de verdade. O importante é eu estar querendo essa mudança na minha vida. Quando eu fui me batizar é porque eu queria ser diferente. Eu queria seguir a verdade, custa que custar. Doa a quem doer. Não me importa quais são as consequências. Eu quero seguir a verdade. Eu sou disposto a dedicar tudo a Deus, né? Que, por exemplo, eu vejo uma pessoa que fala que escuta uma determinada música na minha igreja, quando ela vai lá na igreja, e ela se emociona que até chora. Isso já antes, quando ela ia na igreja que ela cantava antes, também tocava essa música, né? Também ela fazia a mesma coisa. Mas ela se emociona, ela chora, só que quando chega na hora dela demonstrar esse carinho por Deus, esse amor que ela tá chorando, demonstrando ter, ela rejeita. Compreende? A hora que ela falar isso de novo, aí eu vou pegar e vou tocar nela, vou falar, se você se emociona tanto, por que é que você rejeita Deus? Rejeita o que ele pede para você fazer. Entendeu? É simples. As pessoas confundem religião com a vontade de Deus. E a Bíblia é a vontade de Deus. As pessoas dividem a Bíblia como se fossem duas coisas diferentes, Novo e Velho Testamento. E não é. É uma coisa só. Entendeu? A divisão é só para entender o que era antes e aonde começa Cristo. É só um lugar para você entender que aonde fala da encarnação de Cristo é daquele livro de antes ali, daquele pedaço em diante. Entendeu? Para você achar mais fácil, digamos assim. Mas isso não tem nada a ver com o Novo e com o Velho Testamento, que o Novo apaga o Velho. Gente, qual era a Bíblia que Jesus Cristo usou, que os apóstolos usaram para pregar? Tudo que eles pregaram quando estiveram por aqui. Era essa Bíblia do Novo Testamento? Não. Eles pregavam com o Velho Testamento. Por quê? Porque esse Novo Testamento não existia. Essa parte não existia, nunca existiu. E aliás, até hoje ela não existe lá para os judeus. Entendeu? Então, ele só tem o Antigo Testamento. Entendeu? Então, qual é a parte da Bíblia que que os apóstolos usaram, que Jesus Cristo usou? Foi o Velho Testamento. Quando ele estava sendo tentado por Satanás, qual foi a parte que ele usou? Lá do Velho Testamento, dizendo que nem só de pão viverá o homem. Outra parte lá no Velho Testamento está escrito que não deve se testar a Deus. Entendeu? Então, quando a gente pega e, e como é que fala? Olha, há alguma coisa no Novo Testamento que é contra o Velho? Absolutamente nada. O Novo Testamento e o Velho, eles são um complemento do outro. Segue a mesma pegada.
Se houvesse diferença entre o Velho e o Novo Testamento, Deus estava se contradizendo. Compreende? Não há contradição. Várias partes do Novo Testamento é citado o Velho. Tem lá nos Evangelhos, tá sendo citado Isaías, que é do Velho Testamento. Então, não existe essa divisão. É um livro único. É um manual único de você seguir a Deus. Não está no Novo Testamento. Tem gente que pergunta, mas aonde está escrito no Novo Testamento que é para guardar o sábado? Com essas palavras, onde está escrito isso no Novo Testamento? No Novo, né? Aí eu volto a pergunta para quem fez isso. Aonde está escrito no Novo Testamento que o sábado foi abolido, que é a partir de agora para guardar o domingo? Aonde está escrito isso no Novo Testamento? Me mostra. Né? A pessoa fala que foi abolido. Aonde está escrito que foi abolido? Também não está. Também não vai achar com essas palavras, porque também não está. Não é nem citado no primeiro dia da Bíblia. Então, da onde que veio isso? Gente, é uma questão de princípio. Então, pergunta uma coisa, eu vou botar com a minha pergunta. Onde está escrito que foi abolido? Me mostra. Você também não vai achar, porque não tem. Então, é essa a resposta que eu vou dar se alguém me perguntar. Aonde está escrito no Novo Testamento que é para guardar o sábado? Eu respondo, onde está escrito no Novo Testamento que não é para guardar o sábado, que foi abolido? Não tem. Tem uma frase que quebra essa parte. Jesus disse, eu não vim alterar a lei. Eu não vim alterar a lei, está escrito. Eu não vim alterar a lei. Repito mais uma vez. Eu não vim alterar a lei. Eu vim cumpri-la. Entendeu? E outra frase também. A lei não pode ser alterada. Nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum acento. Outra parte da Bíblia, do Novo Testamento também. Tudo isso é Novo Testamento, tá? Está escrito. Que Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo disse também que a Bíblia seria alterada, que as leis de Deus seriam alteradas. E ele disse, maldito é aquele que alterar a Bíblia. Meu amigo, eu não tenho mais nada a dizer, tá? Ouça quem ouvir. Agora chega à conclusão quem quiser. Eu já entendi que o sábado é para ser guardado. Agora, tem gente falando até que guardar o sábado hoje em dia é pecado. Que o sábado era só para os judeus. Aí usam, porque lá Deus disse que ele abençoou o sábado. Né? Mas ele aí não fala que é para guardar o sábado. Entendeu? Ele não fala. Né? E aí teve um cara que tava falando na internet, mas o, o Noé, Adão, Abraão não guardavam o sábado. Quem falou para essas pessoas que não é Abraão, Adão, não guardavam o sábado? Isaac, Jacó. Quem falou? Aonde está escrito que eles não guardavam o sábado? Aí a pessoa vai voltar para mim do mesmo jeito. E onde está escrito que eles guardavam? Não está. Não está escrito. Nem que eles guardavam, nem que não guardavam. Então nós não sabemos se eles guardavam ou não o sábado. Mas nós sabemos que Deus abençoou o sábado desde a criação. Entendeu? Ó, tá escrito aqui, ó, Gênesis 2, 2 e 3, tá escrito, ó. No sexto dia, Deus terminou todo o seu trabalho e ele descansou no sétimo dia de todas as obras que ele tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e fez dele um dia santo, porque foi nesse dia que Deus completou todo o seu trabalho de criação. Entendeu? Posso dizer para vocês, se ele fez um dia santo, significa que nós temos que louvá-lo nesse dia, que nós temos que usar esse dia como um dia santo. Ele abençoou um dos outros dias? Não, ele santificou qual dia? O sétimo dia. Ele santifica ali o sétimo dia, logo no início. Jesus Cristo, em algum momento na Bíblia, ele fala, quando ele esteve encarnado, que não era mais para guardar o sábado, que ele era contra. Não, pelo contrário, ele diz que ele era o Senhor do sábado, que ele criou o sábado, que ele era o Senhor do sábado. O Filho do Homem era o Senhor do sábado. Né? O que ele quer dizer com isso? Que foi ele quem criou o sábado. Por que ele disse isso? Porque os caras estavam se queixando que ele curou no sábado, que os apóstolos dele colheram lá
trigo no sábado para comer porque estavam com fome, né? E aí ele respondeu o quê? Eu sou o Senhor do sábado. Fui eu que criei o sábado. Não quer dizer, vocês estão querendo bater boca com o Criador do sábado? Com quem fez o sábado? Estão querendo discutir com o dono do sábado? Tá entendendo? É isso que ele estava dizendo. Então, em nenhum momento ele falou para não guardar mais o sábado. O que ele criticou foi a maneira como errada que os israelitas estavam guardando o sábado. Ao qual eles não curavam a pessoa doente no sábado, deixavam a pessoa morrer porque era sábado. Isso é um absurdo. Deus nunca aprovaria uma coisa dessa. Porque se Deus aprovasse uma coisa dessa, é preferível ser ateu. Entendeu? Agora, um animal poderia ser salvo lá do lado. A pessoa não podia cuspir no chão no sábado. Quer dizer, ó, eu não posso cuspir porque vai fazer lama. Isso é um absurdo. Não tem nada a ver. Eu não posso acender fogo no sábado. Naquela época tudo bem, não podia, certo ponto, porque era difícil de acender fogo. Mas hoje em dia, por exemplo, eu não posso acender um fogo no sábado? Lógico que eu posso. Porque hoje em dia eu encosto o dedo no botão do fogão e acende. Eu pego o isqueiro, faço gira com a pedra do isqueiro e acende. Então não tem esforço, mas antigamente existia um esforço muito grande para fazer o fogo. Você tinha que ir atrás, colher a madeira, e aí você tinha que começar a raspar a madeira na outra, ficar lá um tempão raspando a madeira para acender. Assim que era o fogo, não tinha que nem hoje em dia fácil assim. Hoje em dia é tudo fácil, naquela época não era. Então era tudo muito mais difícil. Então é isso que Deus está falando, para não se esforçar no sábado. Mas não que eu não possa acender de um fogo, cuspir no chão, ou que eu não possa acender uma pessoa doente no sábado, como eu já falei para vocês no outro áudio, né? Eu já falei para vocês. Você entende? Então, gente, é assim. Então eu responderia dessa maneira. Por quê? Porque eu compreendo que Deus não anulou o sábado. Entendeu? Ele pode não ter colocado no Testamento que o sábado é para continuar a ser guardado, mas ele também não colocou que não era para ser guardado. Entendeu? Isso aí também não está escrito. E por que, que ele não colocou para ser guardado? Porque é uma coisa lógica, porque era uma consequência. Deus não mudou o mandamento, Deus não mudou as leis. Se fosse assim, então quer dizer que agora a gente pode matar, a gente pode roubar, porque isso é escrito no Velho Testamento. A gente pode adulterar, a gente pode dar falsa testemunho contra o próximo, não precisa honrar mais pai e mãe, pode adorar imagens, é isso? Porque tudo isso está no Velho Testamento, não está no Novo. Aonde está no Novo Testamento que não pode adorar imagens? Aonde está? Não está. Aí fala, mas tem uma passagem do Evangelho que está escrito. Sim, tem. Tem sim. Mas, de qualquer forma, o sábado não está lá. Não, não está. Não está, porque talvez naquele contexto que estava sendo falado não era para estar. Mas em nenhum momento está escrito que não era. Você entendeu? Então, não está escrito com essas palavras em lugar nenhum. Tanto que o primeiro dia da semana não é nem citado na Bíblia, está escrito 3 vezes. E como o primeiro dia, no domingo não existia. Então agora você vem falar que o sábado foi abolido, que não sei o quê. Aonde está escrito? Eu volto com a mesma pergunta para você. Aonde está escrito? Me fala. Se não está escrito que é para guardar no Testamento, não está escrito que não é para guardar. Como não está escrito que não é para guardar, significa que continuar valendo o que já foi falado antes. Não tem necessidade. Que nem, por exemplo, tem necessidade de Deus entregar para Jesus Cristo ou para os apóstolos dele os 10 mandamentos novamente, já está escrito lá no livro deles? Tem necessidade? Não tem. Tem necessidade de escrever tudo de novo se é um livro só? Se eu ler lá em Êxodo, não está lá os 10 mandamentos? Se eu ler lá em Deuteronômio, não está lá os 10 mandamentos? Por que vai escrever de novo no Novo Testamento? Se o livro é um só. Percebe que não faz sentido? Não, se for para reescrever tudo que está no Velho Testamento, a Bíblia ia ficar 3 vezes mais tamanho, 4 vezes mais. Para quê? Para que repetir o que está escrito? Não faz sentido, gente. Né? Tudo por que acontece isso? Porque há essa divisão no Velho Testamento. Mas aquilo ali é só para facilitar você mexer na Bíblia. Você sabe que, que a encarnação de Cristo é no Novo Testamento. Mas aquilo ali não aboliu a antiga. A única coisa que está na Bíblia que foi abolido é os rituais, tá? Os rituais que eram feitos lá de sacrifício, tá? As leis cerimoniais, a Páscoa, que Jesus Cristo falou bem claramente para não comemorar mais a Páscoa, mas sim a Santa Ceia, né? E as leis civis, né? Por exemplo, que a pessoa que não guardava o sábado tinha que ser morta,
que a pessoa que é abraçada tinha que ser morta, que a pessoa que adulterar tinha que ser morta, isso era lei civil. Então isso a gente não tem que seguir. E por que era lei civil? Naquela época, quando Deus deu essas leis a Israel, aonde que eles estavam? No deserto. Tinha como pegar essa pessoa e prender ela para ela pagar pelo crime? Não tinha cadeia, não tinha lugar nenhum para andar, não tinha prisão. Então, ou a pessoa era morta, ou a pessoa tinha que ficar impune, porque não tinha outro jeito de punir o crime da pessoa. Você entendeu? Naquele momento era aquilo. A partir do momento que eles passam a ter o país lá, a estar em Israel, ter o rei, ou ter um palácio, um lugar onde eles podiam prender quem cometesse o crime, aí essas leis deveriam ser mudadas já. Né? Mas naquele momento não precisava de. Era um motivo único. Isso era uma lei para Israel, realmente. Agora, os 10 mandamentos é uma lei para toda a humanidade. Tá certo? Por que Pedro se recusou a comer carne imunda mesmo depois que Cristo morreu? Porque era para continuar não comer. Para quem, por exemplo, que Deus deu a lei para não comer carne imunda? Foi para os judeus? Então Noé era judeu. Aí você fala, ah, não, mas na época de Noé não tinha, tinha sim. Porque foram colocados 7 casais de animais puros e um animal impuro na arca. Então tinha sim. Tá? Isso é uma prova. Então, a Bíblia é cheia de evidências, tá? Eu acho que pessoas que mal estudam a Bíblia e querem passar esse engano adiante, passem, mas Deus vai cobrar de você, tá? Deus está vendo que você não está sendo, que você está querendo pregar algo que não é bíblico. Você não pode alegar para ninguém, absolutamente para ninguém, que o sábado foi abolido, porque a Bíblia não fala isso, em nenhum lugar. Então, você pode alegar que você não, que nós não precisamos mais guardar o sábado, mas daí falar que ele foi abolido, que vale ao domingo, a Bíblia não fala isso, em nenhum lugar, tá? Em nenhum lugar. Portanto, você não pode afirmar isso, tá? Eu posso afirmar que a guarda do sábado continua? Posso. Por quê? Porque se ela não for colocada lá que ela foi abolida, significa que ela continua valendo. Simplesmente isso. É lógico. Tá? Para ele deixar de valer, tem que estar escrito na Bíblia. A partir de agora, guardem o domingo. E não está escrito isso. Tá? Ou guardem o primeiro dia. Não está escrito isso. Portanto, a lei continua a mesma. E eu posso falar, posso encher a boca e falar. Agora, uma pessoa que fala que o Estado foi abolido, essa não pode falar, porque não tem prova. Não tem prova alguma. Tá certo? As pessoas são levadas por mentiras. Alguém criou isso, a gente sabe muito bem quem criou, né? Foi a Igreja Católica. Foi lá na época de Constantino, lá que foi criado o domingo. Simplesmente foi colocado e as pessoas aceitaram. Como se um ser humano pudesse mudar uma lei de Deus. Quem é nós seres humanos? Existe algum ser humano melhor que o outro? Não. Então quer dizer que eu, Ângelo, posso pegar, ir lá e vou lá, abro uma igreja, faço uma Bíblia nova, e aí eu pego e falo que agora é o dia da guarda, é a quarta-feira, por exemplo. Então agora vamos guardar a quarta-feira. Quarta-feira eu não vou trabalhar, porque agora a minha igreja adora a quarta-feira, porque agora mudou para quarta-feira, porque eu quis mudar para quarta-feira. Tá certo? Aí eu começo a inventar que Jesus Cristo, na verdade, ressuscitou na quarta-feira, não foi no domingo, e aí eu começo a pegar pequenas coisas na Bíblia ali fora de contexto para alegar isso, faço uma alegação muito boa e começo a jogar isso e muita gente começa a me seguir e começa a guardar quarta-feira e começa a mudar as coisas. Agora aí eu pego e falo que aí eu pego, vou lá, escrevo minha Bíblia de novo, faço uma Bíblia só para minha igreja e lá eu coloco que as carnes imundas não podem comer carne de frango também. Ou coisa, as pessoas vão acreditar. É assim? Gente, não pode. Eu não posso fazer isso. Que poder que eu tenho para fazer isso? Mas foi exatamente isso que homens fizeram. Adulteraram a lei de Deus, adulteraram a Bíblia, sem nenhum direito. Foi exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu? Essa mentira foi passada adiante, a ponto que a maioria das pessoas neste mundo seguem essa mentira. E muita gente vai se queimada no lago de fogo e enxofre por seguir essa mentira. Mentira ao qual vai virar a marca do inimigo quando chegar o momento. Tá certo? Então, vamos estudar a Bíblia.
É só isso que eu tenho para vocês, estudem. Mais uma vez estou falando, estudem. Não precisa acreditar em mim, só estudem. A Bíblia é muito clara. A Bíblia é clara. Ela mesma se responde. Eu não preciso falar nada para vocês. Leiam lá. Vão ler. Se não querem ler, ouça a Bíblia narrada na voz do Cid Moreira ou de qualquer outra pessoa. Tem Bíblia narrada no YouTube. Você pode procurar lá a montagem, ler. E ler ela inteira. Ouvir ela inteira. Se você não quer ler. Tá certo? Mas estude a Bíblia. Aprenda a verdade. É só isso que eu tenho a dizer para vocês. Se vocês querem falar para mim que é guarda do domingo, muito bem. Eu aceito quem quiser me dar um estudo bíblico para me mostrar, demonstrar e me provar que agora é guarda do domingo. Mas eu quero que vocês me mostrem na Bíblia onde está escrito que agora é para guardar o domingo. Aonde qualquer um dos escritores da Bíblia, seja o Paulo, João, Pedro, Tiago, Judas, qualquer um deles, Marcos, Lucas, Mateus, aonde que eles escreveram que, que era para guardar agora o domingo. Me mostra. Se vocês me provarem, me mostrando na Bíblia, me provarem que isso é verídico, aí eu venho aqui e gravo um áudio para todo mundo aqui e falo que eu estava enganado, que eu fui me provado, que agora guarda o domingo. Mas eu quero que me prove. Eu já adianto que vocês vão ter que me convencer muito bem. E eu já adianto que eu já li toda a Bíblia e que eu não ouvi escrito nada para guardar o domingo. Já te adianto. Então você vai ter que me provar na Bíblia. Não adianta você vir com outros escritos, com coisa histórica. Eu não quero saber, eu quero saber da Bíblia. Porque para mim o que vale é a palavra de Deus que está na Bíblia. Tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Na graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Sigam a Bíblia. É o que eu tenho a dizer para vocês. A Bíblia mesma, ela é capaz de se revelar a verdade para vocês e de desfazer as mentiras. Não precisa que eu fale, que ninguém fale para vocês. Vocês mesmos podem chegar à conclusão por conta própria na Bíblia. Tá bom? É exatamente isso que todos devemos fazer. Eu não vou acreditar nos pastores, nos pregadores que vão na minha igreja. Não. Eu vou lá, mas eu já li a Bíblia, eu estudo a Bíblia. Então, se eu ouvir alguma coisa lá que eu não compreenda, ou que eu não entendi bem, eu vou atrás de pesquisar. Eu vou ver se aquilo que está falando é verdade, uma coisa que eu não sabia, né? Então, eu vou atrás de saber se é verdade. Eu não vou acreditar em tudo que me falam. Por quê? Porque para mim o que vai estar na Bíblia. Não é o que o pastor fala, não é o que os pregadores da minha igreja falam, porque lá todo mundo prega. Não é o que eles pregam, não é o que fala o Papa, não é o que fala os missionários, os pastores, os bispos, não. Os cardeais, não. A verdade é o que está na Bíblia. E é ela que nós temos que usar. E, infelizmente, tem igreja que até incentiva a não ler a Bíblia. Né? Como teve um pastor que falou. Por isso que eu não gosto que meus fiéis leiam a Bíblia. Como que você não quer que teus fiéis leiam a Bíblia se a verdade de Deus está na Bíblia, meu amigo? Hã? Como que vocês querem, igreja católica, que não segue a Bíblia, que segue o livro de catecismo, como que vocês querem saber as verdades se nenhum dos fiéis católicos leem a Bíblia? Testemunho de Jeová. Vocês seguem livros do Testemunho de Jeová, vocês não seguem a Bíblia. Porque se vocês seguissem a Bíblia, está escrito que Jesus Cristo ressuscitou lá, né? Que Jesus Cristo é Deus, que foi ele que criou, que ele que foi a palavra, ele que disse haja luz, ele que disse que haja as árvores, ele que pegou e deu fez um boneco de barro lá do Adão e assoprou na boca do Adão para ele viver. Foi Jesus Cristo. Foi ele quem apareceu para Abraão, foi ele quem apareceu para Jacó, tá certo? Ele é Jesus Cristo, tá certo? Então, como você sabe, ele é Deus. Se ele estava vivo naquela época, continua vivo, ele é imortal. Ele é Deus. Está muito claro ali. Lá em João fala que Jesus Cristo foi quem foi a palavra, ele que disse e disse que ele era Deus e estava com Deus. Portanto, ali mostra a divindade de Cristo. O livro de João é para mostrar a divindade de Cristo. Então, testemunho de Jeová, você não segue a Bíblia. Testemunho de Jeová, você fala que Moisés foi ressuscitado lá e depois foi morto de novo. A Bíblia, não está escrito isso na Bíblia, não está escrito. Isso é invenção, não está escrito na Bíblia que Moisés foi ressuscitado e depois morreu. Isso é invenção, não está na Bíblia. Segundo, não está na Bíblia que somente Jesus Cristo foi para o céu. Pelo contrário, está escrito na Bíblia que Elias, Enoque
e Moisés foi ressuscitado e foi levado ao céu. Tá certo? Então está escrito na Bíblia que o anjo brigou pelo corpo de Moisés e o levou para o céu. Né? Que era o próprio Cristo brigando com Satanás pelo corpo de Moisés. Então, como que vocês vêm falar que Jesus Cristo não é Deus e que só Jesus foi para o céu? A Bíblia fala que quando Jesus Cristo ressuscitou, muitas pessoas ressuscitaram junto com ele, foram vistas pelas pessoas. Pessoas que viveram naquela época já tinham morrido há pouco tempo. E essas pessoas foram para onde? Foram para o céu junto com Jesus Cristo. A Bíblia fala isso. Tá certo? A Bíblia fala que Elias e Enoque não conheceram a morte. Que eles foram para o céu sem. Como que você fala que só Jesus Cristo subiu ao céu? Como que você fala isso? A Bíblia fala que Elias foi levado para o céu numa espécie de carro invisível, lá foi levado embora. Não dá para entender. Então vocês, eu de Jeová, vocês não seguem a Bíblia. Vocês seguem livros, escrituras que alguém inventou e não a Bíblia. Vocês estão seguindo tudo menos a verdade de Deus, que é a Bíblia. Entendeu? Exatamente. O São Jeová está fazendo parecido com o que os católicos fazem. Né? Os católicos têm um livro de catecismo e eles não seguem a Bíblia. Pergunta para 1000 pessoas católicas, quantas leram a Bíblia? Se duas falar que já pegaram a Bíblia para ler em algum momento em casa, vai ser muito, duvido. Não pegam. Por que não? Porque não faz nada. Eles só acreditam no livro de catecismo. Eles vão lá naquele livro, é aquilo que é usado na igreja. Entendeu? Eles vão na missa, a missa é baseada no catecismo. Porque se a pessoa católica tivesse pegado a Bíblia para ler, ela ia ver que nos 10 mandamentos da Bíblia está escrito lá guarda o sábado. Está escrito não ter mais para adorar. E eles iriam pensar duas vezes antes de fazer isso. Você está entendendo? Então, basta que a gente leia a Bíblia. As pessoas estão deixando de ler a Bíblia. E isso faz com que o inimigo as engane mais facilmente do que nunca. Porque se você deixa de ler a Bíblia, você não sabe da verdade. As pessoas não entendem nada. Tem pessoas que acreditam que a pessoa morre e vai para o céu, quando a Bíblia é muito clara, a pessoa vai para o pó da terra, do pó vieste ao pó retornará. Tá? A morte é um sono, Jesus Cristo foi bem claro na Bíblia, ninguém que morre não sabe de nada. Como que agora você vai me dizer que a pessoa morre e vai para o céu? Gente, desculpa, vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam ser fortemente enganados. E é uma coisa que eu me libertei, porque eu também vivi nesse mundo de enganação. Hoje não vivo mais, não vivo. Porque hoje eu sei a verdade e vou seguir a verdade. Tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Entendam que o batismo é justamente para nós estamos sendo entregando para seguir essa verdade, a verdade que a Bíblia está pregando. Então é isso que João Batista fazia. Ele batizava as pessoas para que as pessoas se arrependessem do pecado. Se está arrependido do pecado, vem e se purifica do pecado. Então é uma purificação. Né? Primeiro vem a conversão, e quando você se converte, que você aceita que você quer viver uma vida diferente, você precisa então se purificar da vida errada que você viveu. Aí você vai lá e mergulha. O batismo é isso, a purificação. Tá? Então, você vai lá e se purifica para começar uma nova vida. Só que a partir do momento que você outra vez se contaminou, você deve se batizar de novo. Você pode se batizar 1 milhão de vezes, infinitas vezes. Você se batizar uma vez só. Se você acha que você se batizar outra vez, você vai lá e se batiza. Mas há necessidade de você ir numa igreja se batizar? Não. Você pode fazer uma conversa com Deus, ou fazer uma oração pedindo do Pai, do Filho e do Espírito Santo que você seja purificado, que você pode, e mergulhe na água do seu chuveiro, numa piscina, num rio, no mar, e se purifica ali mesmo. Não há necessidade de você fazer novamente esse cerimonial na igreja. Entendeu, queridos irmãos? Então, basicamente é isso. Batismo é purificação. Mas nada vai adiantar você se purificar se você continua a se contaminar. É a mesma coisa. Você vai lá, você está mexendo uma coisa, você vai lá e lava a mão. Limpou a mão, purificou a sua mão com sabão. Tá limpa, tá purificada. Ótimo. Aí você passa um álcool, tudo para purificar mais ainda. Ótimo. Aí você vai lá e faz o quê? Vai lá e pega uma coisa suja de novo. Tua mão está contaminada outra vez. Adiantou você purificar a sua mão? Não, porque você foi lá e contaminou outra vez. Mesma coisa é o batismo. Não adianta você batizar e ir lá e se contaminar outra vez. Entendeu? Não adianta. Então, o batismo nada vai adiantar se vocês não estiverem entendidos e decididos a seguir a verdade de Deus. Tá?
a fazer o que é certo. Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Em nome da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, oro por Deus que todos que estão me ouvindo possam se voltar para Deus, conhecer a verdade através desse canal, que é para isso, tá certo? É para apresentar a verdade para vocês e para que vocês possam conhecer e seguir a verdade de Deus, pois é ali que nós temos que estar, tá bom? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, como o Espírito Santo esteja com todos nós, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos possam nos abençoar. Amém.